Hoje, classificamos todos os vilões da Illumination Animation do pior ao melhor na lista oficial de níveis, começando pelos mais fracos. Este é o nível D, nossa escolha para. O pior vilão da Illumination é Carlos, de Hop, Rebelde Sem Páscoa, um dos filmes menos marcantes do estúdio. Quer você ame ou odeie esse filme, é difícil negar que o segundo longa-metragem da Illumination é um dos mais, se não o mais estranho do estúdio. Carlos é o braço direito do pai do Júnior, o atual Coelho da Páscoa, e está pronto para assumir o papel ele mesmo. Mas embora ele acabe sendo o principal vilão no final, o próprio Carlos não representa realmente uma ameaça. É hora do Pintinho da Páscoa se destacar. Poxa, o cara não tinha plano algum, só aproveitou a fuga do Júnior para tentar, sem sucesso, convencer o chefe a passar o bastão. Em vez disso, quando isso falha, ele incrimina Fred pela morte do Júnior, o que foi desmentido literalmente momentos depois, quando o suposto cadáver se revelou ser um peru cru. Chamamos Carlos de pior vilão porque ele não é ameaça real nem muito mal. No fundo, ele só é um idiota tentando tomar o lugar do chefe. Claro, mas se pensar bem, ele só queria uma chance de tentar o emprego dos sonhos. O Coelho da Páscoa podia recusar, mas não precisava rir na cara dele assim. De qualquer forma, Carlos só foi uma ameaça durante o ato final, quando conseguiu pegar o ovo do destino. E mesmo assim, ele foi derrotado pelo poder da bateria. E não era bateria mágica. Júnior simplesmente começou a tocar bateria, e todos os outros pintinhos não conseguiram evitar se distrair. Ele perde ainda mais pontos por colocar Phil no comando da Páscoa. Phil, que ele sabe por experiência, se distrai fácil e adora dançar. Mestre estrategista, ele não é. A outra entrada no nosso nível mais baixo vai para os vilões do Sing original, Mike e os Ursos. Na verdade é discutível se esses caras sequer contam como vilões para começo de conversa. Para ser justo, eles certamente chegam mais perto do que qualquer outro personagem do filme de realmente serem vilões. Então, Mike é um artista de rua arrogante, um rato, dublado por Seth MacFarlane, que se endivida com uma máfia perigosa. Aqueles ursos que acabam ameaçando Buster como resultado do Mike não conseguir pagar sua dívida. Embora os ursos sejam certamente maus, eles estão apenas cobrando a dívida que cobradores de dívidas vilanescos normalmente cobrariam. Se Buster não tivesse mentido sobre o prêmio em dinheiro, isso não teria saído tanto do controle. Quanto ao Mike, ele não é um gênio do mal nem nada disso. Apesar de ser um idiota, ao menos mostrou algum remorso por causar a destruição do teatro sem querer. Colocamos esses caras acima de Carlos, simplesmente porque eles são mais úteis como antagonistas e personagens no geral. E admito, o Mike é bem engraçado pelo menos. Agora vamos aos personagens mais ameaçadores ou intrigantes. Nível C. Tivemos que debater se o incluíamos ou não. Mas Dru de meu malvado favorito 3 merece pelo menos uma breve menção. Dru é o irmão gêmeo perdido de Gru, cujo pai se recusou a ensiná-lo a ser vilão devido à sua personalidade mais hiperativa e incompetente. Ao se reencontrarem, Dru pediu aulas de vilania a Gru, que aceitou como disfarce para tentar recuperar seu emprego na Lave. Apesar de ser um vilão por escolha de carreira, Dru não é um personagem totalmente malvado. Ele prontamente resgata as sobrinhas sequestradas por Balthazar Brat e reconcilia-se com Gru no final, com os dois até mantendo uma tradição de perseguições de gato e rato como vilão e herói respectivamente. Ele não é uma grande ameaça, mas é um personagem divertido, então achamos que ele merecia uma menção. Bem menos divertido é Sergei de Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2. Esse cara é um dos vilões mais desprezíveis da história do estúdio, se não o mais. Ele é um dono de circo abusivo que está treinando Hu, um raro filhote de tigre branco, para se apresentar para ele, e o ameaça de morte se ele errar. Se tigre não faz truque, tigre vira tapete. Se a intenção com Sergei era torná-lo uma ameaça real, isso não funcionou tão bem. No filme ele é derrotado por um cachorro, um coelho e uma senhora idosa que nem deveria dirigir. Também não fica claro o que Sergei tenta fazer. Só vemos ele como alguém desprezível e um péssimo dono para seu tigre branco. Por outro lado, se a intenção era nos fazer torcer contra ele, conseguiram perfeitamente. Como dissemos, Sergei é um ser humano vil, e vê-lo ser atropelado 2 vezes foi um destino muito apropriado para ele. Para fechar os vilões do nível C, temos o Grinch do Grinch. A versão do Grinch da Illumination não é a mais popular, mas tem seus pontos fortes. Um dos pontos fortes é sua história de fundo, que o desenvolve bem e explica claramente por que ele odeia o Natal. Dito isso, embora essa versão do Grinch funcione como protagonista, não convence como vilão. Ele tem um arsenal impressionante de engenhocas e alguns companheiros animais confiáveis, mas em nenhum momento ele chega a ser realmente ameaçador. Esse é o nosso inimigo. Ele parece alguém que clareia o sorriso, não alguém que guarda cupins nele. Todos nós sabemos que o Natal não vai ser realmente roubado para sempre. Mas vamos lá. Pelo menos deixa a gente pensar que vai ser por alguns minutos. Cara, chegando no território do mais ou menos.
Em seguida, temos os vilões que servem bem como antagonistas. Esses são os vilões de nível B. Começando essa categoria, temos Scarlet Overkill do primeiro filme dos Minions, a lendária supervilã celebridade adorada por fãs no mundo todo. Com uma quantidade absurda de armas, gadgets e objetos roubados à sua disposição, ela fica mais do que feliz em adicionar os Minions à sua coleção. O próximo alvo dela é a coroa da rainha, que ela planeja usar para derrubar a rainha, o que na verdade poderia ter sido feito com a quantidade absurda de armas que ela tem à disposição. Esse é o lance com a Scarlet. Ela tem um arsenal muito legal de armas e aparelhos, mas meio que espera que tudo seja entregue para ela. Por isso ela recruta os Minions para roubar a coroa e ameaça torturá-los e matá-los. Se eles falham, mesmo entregando a coroa para ela, ainda assim são torturados por ordem dela. Sem saber que, como já dissemos antes, os Minions são praticamente imortais. Ela tinha potencial, mas sua arrogância deixou quase tudo inexplorado. O próximo da lista é o chefe de Patos, da Illumination. Do ponto de vista humano, esse cara não é realmente culpado de nada além de ser um idiota. Para seus funcionários e para os patos, para as aves, ele é uma verdadeira ameaça. Ele priva Delroy de seu habitat, mantendo-o sempre na gaiola, e ainda persegue a família Mallard para capturá-los em vingança por terem bagunçado sua cozinha. Ser enganado por patos não é a melhor imagem, mas às vezes um vilão simples é o ideal. E a presença do chefe realmente adicionou uma boa dose de tensão a esse filme que de outra forma seria leve, elevando-o um pouco mais do que seria normalmente. Nosso próximo personagem, realmente uma figuraça, é El Macho de Meu Malvado Favorito 2. Seu físico impressionante, como você pode ver, já lhe garante vários pontos. El Macho era um super vilão que todos pensavam estar morto, mas na verdade só se escondia e administrava seu restaurante. Salsa e salsa... Eu recomendo o molho, mas o molho também é muito bom. Porém, o molho não era a única coisa sendo feita aqui. Ele também usou um soro chamado PX-41 que transformava os Minions em máquinas assassinas roxas e malignas, planejando usá-los para conquistar o mundo. Sua inteligência era evidente ao incriminar até um dono de loja inocente no Shopping Paraíso para enganar a Lave. No geral ele é bem sólido, mas com certeza teria sido bom vê-lo mais em cena. Agora estamos realmente entrando nos inimigos ameaçadores, começando com o Prefeito O'Hare de Olorax. Além de ser um ícone de meme, Prefeito O'Hare, que ironicamente tem o mesmo sobrenome de um mocinho de outro filme da Illumination, é um empresário desprezível que monopolizou o ar. Com tudo isso, sinceramente não sabemos como julgá-lo como vilão. Por um lado, é difícil levá-lo a sério pela sua tolice, principalmente sobre suas ameaças excêntricas e tentativas de impor sua vontade à cidade. Sou a cabeça do Frankenstein num corpo de aranha. Por outro lado, ele manteve parte do mundo sem saber que é possível obter oxigênio de graça. No fim das contas, ele é um personagem divertido e uma ameaça decente, colocando-o em uma posição bastante respeitável na nossa lista e bem dentro do top 10. Na verdade, para fechar essa categoria, temos Bola de Neve de A Vida Secreta dos Bichos. Vamos deixar uma coisa clara, Bola de Neve é a melhor parte desses filmes. Isso não é uma crítica aos outros. Não dá pra não amar um coelhinho líder de gangue com a voz original de Kevin Hart. Logo você merece ser comido pela víbora. Apesar de Bola de Neve ser o antagonista do primeiro filme, ele não tem muito destaque. Como líder dos animais abandonados, ele planeja destruir a humanidade por qualquer meio necessário, tendo como única qualidade redentora sua lealdade e respeito pelos amigos. No último ato do filme, ele basicamente sai descontrolado. Enquanto outros animais de estimação milagrosamente sobrevivem, ele só é derrotado pelo amor de uma garotinha que o acolhe e o transforma em um verdadeiro super-herói. No segundo filme, ele é uma ameaça de fim de mundo que estamos ansiosos para ver ser derrotada? Não, mas ele é um antagonista decente e um personagem absolutamente divertido? Com certeza. Encerramos o nível B e seguimos para os vilões que realmente fazem jus ao papel, tanto como antagonistas quanto personagens. O nível A vem a seguir. Vamos dar o primeiro lugar nessa categoria para 5/6 do Sexteto Vicioso, Bell Bottom, Jean Garra, Sven Vingança, Punho de Aço e Irmã Chaco. Primeiramente, esses nomes, esses designs de personagens, só isso já vale o nível A, mas como eles funcionam do ponto de vista da escrita? Além de serem divertidos de assistir, os vemos desde o início de Minions, a origem de Gru. Ao apresentá-los como ameaças que não são confiáveis, fazer com que eles traíssem Willy Cobra e o deixassem para morrer no começo do filme foi uma ótima maneira de mostrar o quão implacáveis esses caras eram. A transformação deles na batalha final foi impressionante e os colocou entre os vilões mais próximos da vitória. Se não fosse pela maestria dos Minions no Kung Fu e pela ajuda crucial de Willy Cobra, Gru provavelmente não teria tido a chance de fazer sua tão falada ascensão. Adoramos ver vilões sendo retratados como ameaças reais e que queremos ver derrotados, e esses 5 acertam em cheio nos dois aspectos.
Kamek do filme Super Mario Bros. Merece destaque em nossa lista, mesmo sem termos visto muito dele até agora. Neste filme, ele é quase só puxa-saco e às vezes saco de pancadas do Bowser. Kevin Michael Richardson faz uma atuação divertida como nosso Mad Koopa favorito e com certeza queremos vê-lo mais na continuação. Um humaninho desagradável chegou ao Reino Cogumelo. Alguém vai ter que salvar o Bowser afinal de contas, e todos nós sabemos quem vai ser, Bowser Jr. Mas outra pessoa vai ter que ajudar o Bowser Jr. a fazer isso. E esse vai ser o nosso garoto, Kamek. Então, embora ainda não possamos colocá-lo em uma posição mais alta, estamos ansiosos para ver mais destaque dele. Seríamos um canal ruim se não dessemos ao ex-adorável vilão da TV, Balthazar Brat, um bom lugar na nossa lista. Com música de assalto, se diferenciando do segundo filme, meu malvado favorito 3 já começa apresentando seu vilão. Brat era uma estrela de TV, famoso pelo jeito travesso. Ao entrar na puberdade e perder o charme diante das câmeras, foi deixado de lado. Desesperado para voltar aos holofotes, ele decidiu destruir Hollywood e, eventualmente, dominar o mundo. Olá, Hollywood. Vamos dar uma pausa aqui por um instante. Porque a gente pode falar sobre como essa é realmente uma motivação de vilão muito boa. Uma ex-estrela quebrada pelo tempo em Hollywood, descartada no segundo em que não era mais útil, isso não justifica os crimes dele, mas Hollywood pode ser um lugar bem cruel. Além disso, sua fixação por música, brinquedos e chiclete traz uma estética divertida. Ele é um moleque mimado que nunca cresceu, tornando um vilão divertido. Se ele tivesse mais foco na história. Para fechar, talvez a posição mais surpreendente da lista, Jimmy Crystal de Sing 2. Mais uma vez, Buster se meteu em apuros por mentir sobre o que vai apresentar em uma performance. Dessa vez, ele promete trazer o famoso músico Clay Calloway, conseguindo para sua equipe um show no lendário teatro do caçador de talentos Jimmy Crystal e colocando Buster em mais uma enrascada. Sing 2, assim como o primeiro, é um filme leve, mas o Sr. Crystal adiciona certa tensão à história. Ele ameaça Moon várias vezes, alertando para não decepcioná-lo, e chega a acreditar que jogou Moon do topo de um prédio. Vimos esse cara cometer o que acreditava ser um assassinato real, em um filme da Illumination. Isso é ousado. O egoísmo e o egocentrismo dele acabam sendo sua ruína no ato final do filme. Ele poderia ter evitado a peça do Buster se tivesse verificado como a filha estava, ao invés de ignorá-la. Apesar de ser muito bom, esses vilões de alto nível são incomparáveis. Esse é o nível S. Embora o próximo assuma um papel mais heróico no final, Willy Cobra de Minions, a origem de Gru, é um dos muitos grandes antivilões da série. Astuto, inteligente e habilidoso, Willy Cobra estreia roubando a Pedra do Zodíaco, mas é traído logo após pelos companheiros. No restante do filme, ele passa o tempo com Gru, uma criança aspirante a supervilão que o idolatra. Esse tempo começa com sequestro e tortura, como muitas grandes amizades, é claro. Mas com o tempo, Willy Cobra começa a ver Gru como uma espécie de filho adotivo, chegando até a ajudá-lo a salvar sua vida contra os outros membros do Sexteto Vicioso. Não vou deixar você machucar aquele garoto! Damos ao Willy Cobra um lugar no topo? Sinceramente, para um personagem totalmente novo, ele adiciona uma nova camada de profundidade ao Gru, que já é um personagem forte, e também tem um arco sólido próprio. Ele é um dos destaques do seu filme, e isso vale muito. Nossa medalha de bronze de grandeza dos vilões vai para Gru de meu malvado favorito. A gente sabe que ele é o protagonista, mas fala sério, cara, não dá pra deixar o Gru de fora dessa lista. Toda a trajetória dele no primeiro filme gira em torno dele aprender a não ser um vilão. Um arco que continua ao longo dos filmes seguintes, enquanto ele passa de um super vilão carismático para um homem de família. Você vai mesmo salvar o mundo? Sim, sim. Eu vou. Gru é o tipo de cara por quem você pode até sentir um certo desprezo, no pior dos casos. Mas à medida que seus pontos positivos vão sendo revelados, mesmo que devagar, você acaba torcendo cada vez mais por ele. Um exemplo é a cena no parque, onde Agnes acerta a nave espacial no jogo da barraca, mas é enganada e não recebe o prêmio. Como a nave não foi derrubada, Gru então decide explodir todo o jogo com uma arma de plasma, e de repente parece que a nave foi derrubada. Podemos ver por que Gru poderia liderar a lista dos vilões da Illumination, mas preferimos reservar os 2 primeiros lugares para personagens realmente malignos. Nossa próxima entrada é um verdadeiro ícone, um homem que possui tanto direção quanto magnitude. Vetor, de meu malvado favorito, é nosso medalhista de prata em vilania, e sinceramente não há um motivo profundo. Ele lembra Hal, de Megamente. Você é apresentado a ele pensando que é apenas um personagem bobo e recorrente, mas ele acaba se mostrando uma ameaça de verdade. Com um arsenal de armas que rivaliza com o do Gru, Vetor é tão capaz quanto o nosso anti-vilão favorito, e muito mais malvado, ainda por cima. A lua já é praticamente nossa.
Quando o Gru congelar a cabeça do Vetor por irritação, Vetor revida roubando seu raio encolhedor. Mais tarde ele faz algo ainda pior. Depois que Gru rouba a lua com sucesso, ele sequestra as garotas e as mantém como reféns para conseguir a lua de Gru, mas ele se recusa a cumprir sua parte do acordo. O cara é tão implacável quanto carismático, é o tipo de vilão que você simplesmente adora odiar. No novo Kurtamund, ele tenta desesperadamente escapar de volta para o planeta Terra, enquanto ignora completamente os Minions, que também estão presos, e eles até oferecem ajuda diretamente para ele. Para voltar, Vetor teve a oportunidade de fazer novos amigos e voltar para casa em segurança, e ele recusou totalmente. Ah, que droga mesmo, Vetor. Foi difícil decidir nossos 2 primeiros lugares, mas no fim, Bowser do filme Super Mario Bros. Merece a coroa de maior vilão da Illumination. Não considero isso polêmico. Quando Bowser foi anunciado com voz de Jack Black, já sabíamos que ele seria o destaque do filme, e estávamos certos. Bowser sempre foi genuinamente malvado e ameaçador, mas também muito divertido e carismático. O filme do Mario acerta nesses 2 aspectos do personagem. Claro, tem as cenas em que ele é completamente bobo, desde a paixão ridícula pela Peach até sua icônica apresentação no piano para ela. Mas também há outras cenas em que ele é mostrado como uma ameaça, desde tomar o Reino do Gelo no início do filme, até machucar e até incinerar seus capangas, caso discordem dele. Bowser é uma grande ameaça, mas ainda assim alguém de quem você pode rir enquanto treme de medo. Bowser garante o primeiro lugar porque, apesar de Vector ser icônico, Bowser tinha um grande legado para honrar neste filme. Os fãs de Mario adoram o cara desde 1985, ou de quando cada um de nós nasceu. Por isso, quando decidiram adaptá-lo para o cinema, as expectativas foram grandes. Como sempre, Jack Black se destacou e fez do Rei Koopa o melhor do filme do Mario. Assim como seu subordinado citado antes, mal podemos esperar para ver mais dele.